Vamos iniciar uma série de vídeos com aulas de preparação para OBMEP Mirim, a Olimpíada Mirim da OBMEP, voltada para alunos do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. Então, vamos entender antes um pouquinho o que é o OBMEP, mas eu vou fazer isso bem superficialmente. Caso você queira entender melhor o funcionamento, né, as premiações, eu vou deixar indicado aqui os sites em que você pode pegar essas informações e se aprofundar nos detalhes, tá? Então, a OBMEP é a sigla para Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Ela é uma das várias Olimpíadas de Matemática que ocorrem no país, tá? Ela é realizada pelo INPA, é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Pode-se dizer assim, a principal instituição de matemática do país. Uma referência internacional e de uma qualidade ímpar, com perdão do trocadilho. Então, ela é organizada por institutos de peso, né, no assunto. Existem Olimpíadas também, a maioria das Olimpíadas são organizadas por instituições públicas, né, prefeitura, os institutos, né, de matemática e tudo mais, mas também existem algumas Olimpíadas privadas, tá? Bom, a OBMEP normal, sem ser a Mirim, já explico o porquê dessa distinção, ela começou em 2005. E o principal objetivo dela, e não só dela, mas como de uma Olimpíada de Matemática de um modo geral, é de promover, né, e estimular o estudo da matemática, é de contribuir para a melhora dos índices de educação. Como um todo, tá? A matemática ajuda a desenvolver os índices das outras disciplinas também. Enfim, papo talvez para outro vídeo dessa correlação. E também identificar jovens talentos dessa disciplina. E a partir daí encaminhar e incentivar o ingresso deles e o desenvolvimento em cursos superiores que envolvam a matemática, né? Não necessariamente somente a matemática. Então, aqui tem os objetivos principais. Aqui tem programas e portais relacionados ao BMEP, né, que foram desenvolvidos ao longo do tempo também. Então, o site aqui oficial da OBMEP tem muito conteúdo em relação à própria OBMEP, obviamente, mas também de conteúdos extras, certo? E aqui você encontra materiais didáticos para te ajudar na preparação. E a melhor forma está aqui, ó, provas e soluções. Você acha as provas anteriores e eles disponibilizam também caderno de soluções dessas provas, o que ajuda bastante, tá? Principalmente para quem está estudando por conta própria. Tem uma orientação particular, por exemplo. Beleza, mas e o BMEP Mirim? Bom, a gente viu aqui que é o BMEP normal. O que eu quero dizer por normal? Aquela normal, que na verdade é a mais antiga. É melhor esse termo. Porque ela começou abrangendo a partir do 6º ano do fundamental, até o último ano do ensino médio. Com o passar do tempo, eles identificaram a possibilidade de estender a OBMEP para alunos mais jovens. Então foi desenvolvida pelo INPA também a OBMEP Mirim, que já pega ali do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. E aqui eles explicam a motivação principal, né? A principal motivação para a criação da Olimpíada Mirim, OBMEP, é garantir que alunos mais novos do 2º ao 5º ano do fundamental, de escolas públicas e privadas do país, importante ressaltar isso, embora o nome seja Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, escolas privadas também podem se inscrever e participar, tá? Então o objetivo é que esses alunos também pudessem vivenciar a experiência olímpica,
tais quais os alunos participantes da UBMEP comum, né, da mais antiga, que é a partir do 6º ano. E tem um a mais em relação a essa galerinha mais jovem, ali dos seus 7, 8 anos de idade, né, que se aproveita do fato de que esse público, com sorte, né, eu adicionaria aqui na brincadeira, ainda não nutre qualquer preconceito em relação à matemática, sendo naturalmente mais abertos à disciplina e seus desafios. Eu digo com sorte porque é, infelizmente, comum a gente escutar coisas como matemática não é para você, né? O filho tirou nota baixa ali ou não entende alguma tarefa, e aí talvez até numa boa vontade, numa boa intenção, solte frases como essas. Mas na verdade isso pode vir a causar muitos prejuízos, porque vai gerando bloqueios. Então a criança vai acumulando ali desincentivos e isso trava ou dificulta o aprendizado e o desenvolvimento naquela disciplina, tá? Ninguém falava isso, né? Nenhum pai fala isso quando a criança está aprendendo a andar, né? Quando a criança falha nas primeiras tentativas, aí ele fala, deixa isso pra lá, andar não é pra você. Não, você incentiva a prática, você reorienta, você corrige, você auxilia e tudo mais. E começa, a família se une e todo mundo, né, fica ali comovido e dedicado naquela prática, naquele objetivo, que é fazer a criança aprender a andar. Então, a matemática não é muito diferente, tá? E não só na matemática, mas qualquer habilidade intelectual, física ou emocional, vale a regra que só se aprende o que se pratica. Então, as Olimpíadas é um bom jeito de nutrir e identificar esse gosto, certo? Não é só de se tem talento ou se não tem talento, mas é também da criança se identificar e querer aprender e gostar do que viu ali, da experiência, de, poxa, talvez ganhar uma medalha, ganhar um certificado de participação, coisas assim, entendeu? Algumas empresas usam as classificações nessas Olimpíadas para fornecer bolsas e tudo mais. Então, é um mundo que pode se enveredar para várias premiações, vários bons frutos, né? Conforme a criança, o aluno vá crescendo e se desenvolvendo nessas participações. Então, essa ideia por trás, né? Falando de maneira bem sucinta, aqui está o regulamento, se você quer entender mais das premiações, como funciona, né? Você acha todas essas informações aqui no site. E, bom, a preparação. Aqui você vem em material didático, você acha as provas e soluções e esses quebra-cabeças. Então você vem em provas e soluções e você acha as provas anteriores. A UBMEP Mirim começou em 2022, então só tem 2 edições realizadas. Em 2024 agora vai acontecer a terceira, certo? Então você acha só o material referente a essas. Tem essa aqui que foi já começou em 2018, se não me engano, que é o BMAP nível A, que pega o 4º e 5º ano. Mas pra galerinha do 2º e 3º ano, é a partir de 2022. E aí só tem 2 provas, né? Claro, cada Olimpíada tem 2 fases, então tem 2 provas por ano, por assim dizer, disponíveis aqui. E aí você pega prova Mirim 1, fase 1, prova Mirim 1. E aqui tem as soluções. Mirim 1 quer dizer que é 2º e 3º ano. Mirim 2 quer dizer que é 4º e 5º ano, tá? E aí você encontra as soluções aqui também.
Ah, já resolvi todas as provas anteriores. Da primeira Olimpíada Mirim e da segunda. Beleza. Então você pode também estudar pelos quebra-cabeças. Você vem aqui em quebra-cabeças de matemática. E aí você escolhe o nível de dificuldade. E aí você pode ir estudando com seu filho esses quebra-cabeças. Alguns têm até o software, o programa, a aplicação, né? Como esse aqui eu sei que tem. Aqui, ó, desafio interativo. Para você consegue jogar o quebra-cabeça aqui online no site. Mas normalmente são quebra-cabeças simples. E aqui, ó, tem a apresentação, solução, a discussão, que você consegue baixar ali o PDF ou quem sabe imprimir. Aí vai da sua criatividade, de como você quer adaptar a atividade com o seu filho. E esses quebra-cabeças ajudam a ganhar raciocínio matemático, tá? Essa que é a ideia principal deles. E tem aqui o portal da UBMEP, que é uma das melhores fontes de aprendizado de matemática escolar e pega até alguns tópicos iniciais da matemática de nível superior, tá? Então, se você quer fazer com que seu filho tenha acesso a um material de reforço, esse aqui é o local indicado. Você escolhe o ano e se você está estudando para vestibular, concurso, ou ficou muito tempo sem estudar e quer voltar a estudar matemática, aqui também é uma opção ideal, tá? Começa aqui do sexto ano e vai passando pelos módulos e seguindo seus estudos, tá? Então vamos lá. Vamos começar a aproximar mais aqui da atual, né? A primeira fase vai acontecer agora no dia 27 de agosto. E a segunda fase será no dia 12 de novembro, tá? O local da aplicação da prova é na própria escola do aluno, tá? A melhor forma de preparação é através do estudo das provas anteriores, tá? O conteúdo da prova é relacionado ao ano escolar que ela está abrangendo, certo? Então a Mirim 1 vai pegar ali o conteúdo que é previsto na Base Nacional Curricular, né? Para esses anos escolares. Mas a melhor forma de você ter a real noção do tipo de conteúdo, da forma que é cobrado, é através do estudo de provas anteriores. É o que essa série aqui se propõe a fazer. E claro, embora eu esteja fazendo esse conteúdo aqui, o público final que se busca atingir são os alunos ali, né, as crianças, eu sei que não vai ser as crianças que vão buscar esse conteúdo, né? Então não tem, quer dizer, eu não tenho como competir a atenção delas com a dancinha no TikTok. Então eu acredito que são os pais que vão fazer essa ponte. Então eu vou falar me dirigindo aos pais. E por quê? Porque vocês que vão fazer o processo de orientação do seu filho, né? Ou mesmo os professores, talvez usem esse vídeo, não sei. Enfim, mas vai ter um adulto intermediando, né? Então é importante que a gente trace algumas sugestões de orientação. A primeira é essa: é você pausar o vídeo e tentar resolver o problema antes, né? Idealmente, vai lá no site, baixa as provas, tenta fazer, que aí depois você vem pro vídeo. Mas se não, dá para fazer e acompanhar aqui pelo vídeo. Mas sempre pausando e tentando refletir por conta própria. Esse processo é muito importante. E paz. O interesse no processo deve ser maior que o interesse no resultado. Isso não é um mero clichê. Isso faz um sentido de várias formas, né? Tanto de como o aprendizado acontece no nosso cérebro e de sentidos mais abstratos, né?
pedagógicos, filosóficos, que seja. Por quê? Se você está ali fazendo a prova com ele, com seu filho, e você viu ali a questão, você conseguiu resolver de boa, você entendeu e agora está esperando ele, né? E aí ele vai lá, resolve do jeito dele e te dá a resposta errada. Evite já corrigir ele dando a resposta certa por cima e seguindo, sabe? Ah, não, tá errado, a resposta é essa. Não. Tente primeiro entender o raciocínio que ele usou para chegar naquela resposta errada, certo? Ou seja, o interesse no processo, para tentar entender como que ele está pensando. Qual foi o raciocínio que ele utilizou? Às vezes ele utilizou um raciocínio certo, mas fez a conta errada. Entende? Que aí, se você só dá a resposta certa por cima da errada, pode ficar lacunas aí de dúvidas que e aí você finge que ensinou e ele finge que aprendeu, né? E bola pra frente. Só que a dúvida continuou, o aprendizado não aconteceu. Então, tente entender o processo que levou até lá, porque se foi um raciocínio errado, você sabe onde o corrigir. Entende? E ele também, ele vai evoluir. Você vai mostrar, ó, não, você pensou assim, 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 mas o erro tá nisso, nisso e isso. Você poderia ter pensado assim, tal, 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 né? E aí sim, você fez com que ele evoluísse e aprendesse aquele assunto, aquele conceito abordado naquele problema. Então é isso que eu quero dizer por interesse no processo, tá? E uma dica bônus sobre os estudos de um modo geral é você tentar associar os momentos de estudos a emoções positivas. Um erro que nós, me incluo nisso, hoje não tanto, mas já fui bem pior nesse aspecto. É da gente sentar para fazer um dever de casa, uma tarefa com nossos filhos e a gente transformar aquilo num momento emocionalmente ruim, emocionalmente negativo. E isso é prejudicial para o aprendizado, para o nosso cérebro, né? Porque o nosso cérebro ele funciona com base em associações, principalmente da criança. Faz muitas associações o tempo inteiro. Ah, então quando acontece isso, a resposta é essa. A reação é essa. Então, se A, então B. Então, a criança está o tempo todo nisso. Nosso cérebro, de modo geral, né? Então, se a gente associa sempre a hora de estudar com emoções negativas, né? Nós pais estressando, ficando impacientes, gritando e, sabe, promovendo ali desequilíbrios emocionais, isso vai ser associado pela criança. Então, ela vai começar a sentir ansiedade toda vez que pensar que tem tarefa para fazer, porque aí ela lembra. E se ela erra, é estressante, causa problema, não sei o que, castigo, não sei. Então, é importante guardar esse fundamento de se eu quero que meu filho desenvolva o hábito de estudar, é bom, é favorável que eu passe a tentar associar esse momento a emoções positivas, certo? A contextos positivos. E aí isso naturalmente vai fazer a criança se desenvolver melhor. Não só desenvolver o hábito de estudar, mas tomar o gosto pelo estudo, né? Bom, eu teria mais coisas para falar a respeito dessas nuances, né? Mas já tá longo demais até aqui, então vamos para a resolução propriamente, né? Então aqui, ó, tem a página inicial da prova, né? A capa da prova, onde a criança vai colocar os dados dela, o nome, data de nascimento, ano escolar. E essa primeira folha também é o cartão de respostas, né? O quadro de respostas, onde a criança preenche a resposta que ela acha que é a correta, pintando a bolinha de modo completo aqui, né? E, obviamente, só uma alternativa por questão. Igual está sendo indicado aqui, pintar igual está sendo indicado.
Então, questão 1, se eu acho que é a alternativa A, eu venho e pinto a bolinha A. Questão 2, se eu acho que é a alternativa C, então eu venho e pinto a bolinha da alternativa C. Nunca pintar mais que uma bolinha na mesma questão, porque isso anula aquela questão para você. E a criança perde o ponto, né? Então, outra coisa legal, talvez, seria você imprimir essa folha e praticar isso, né? Com a criança. Então, vamos botar a mão na massa, né? Questão número 1. Lembrando que essa aqui é... Lembrando não, né? Que eu não falei em nenhum momento. Mas essa aqui é a prova da fase 1 de 2022 da OBMEP Mirim 1. Tá? Eu dei o zoom aqui, ficou mais forte. Enfim. Questão 1. Qual das contas abaixo tem resultado diferente de 9? Então, começou simples, né? Basta que eu faça essas somas e veja qual tem o resultado diferente de 9. Outro ponto aqui também interessante é que durante esse processo de preparação, você vai treinar com a criança a parte de interpretação de texto também. Porque as questões olímpicas, elas têm esse... Elas não só criam questões bastante interessantes do ponto de vista matemático. Voltando. As questões têm textos bem limpos, né? Bem formulados. Então, aproveita e você treina com a criança, principalmente ali no segundo e terceiro ano, né? Que ainda está consolidando a alfabetização. Provavelmente já sabe ler, mas né, ainda dá umas travadas, umas engasgadas. Então, você também vai treinar isso, certo? Então, ele, por exemplo, aqui é um detalhe, né? Detalhe pequeno, redundância, mas é um detalhe, mas já começa a entender a importância disso. Que ele quer saber aqui qual das contas tem resultado diferente de 9. Ele poderia botar bem direto assim, qual das contas abaixo tem resultado igual a 9, né? Que seria o mais esperado. Então aqui já começa a trabalhar nessa questão da atenção à leitura. Então a gente vai perceber que a leitura é importante para resolver problemas matemáticos. Fazer a leitura correta permite que você tenha mais facilidade para resolver os problemas. Então, quando a gente fizer todas as contas aqui, 5 mais 4 vai dar 9, né? 4 mais 5 também dá 9. Na soma, tanto faz a ordem das parcelas. 6 mais 3, 9. 1 mais 8, 9. E a letra E é a nossa resposta, porque 2 mais 6 dá 8. É o único resultado que é diferente de 9. Tá? Então começa bem tranquilinho, mas já fica também a orientação da leitura. Aproveite esses momentos para praticar a leitura e a interpretação de texto. Vai ser muito importante para o desenvolvimento aí do raciocínio matemático. Questão 2. Joãozinho nasceu no penúltimo dia do mês de março de 2019. Em que dia da semana ele nasceu? Ele deu a pista aqui, né? Na imagem. E está o calendário de março de 2019. E ele afirmou que Joãozinho nasceu no penúltimo dia do mês. Desse mês de março de 2019. Então, em que dia da semana ele nasceu? Então aqui a criança ela tem que ser capaz de associar essas informações e de entender que ela vai buscar essa informação nessa imagem que foi dada. E aí ela já tem que ter alguma habilidade com calendários, de modo a entender que isso aqui é domingo,
segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí, associar que esses números aqui nessa coluna são os dias que caíram, dias desse mês que caíram no domingo. E aqui nessa coluna são os dias desse mês que caíram na segunda. E assim sucessivamente. E claro, saber o que significa penúltimo, né? Que é um antes do último. É o anterior ao último. Então, a questão quer que a criança seja capaz de analisar essas informações. Entendendo que, bom, aqui, de acordo com o funcionamento do calendário, esse 31 é o último dia. E ele está caindo no domingo. Então, o penúltimo é o que vem anterior ao último. Então, anterior ao 31 é o 30. E sorrateiramente está tapado com o dedão da pessoa segurando o calendário. Então, o 30 está aqui debaixo. Mas nem precisa ver o 30 propriamente. Só precisa saber que é um dia anterior ao último. E que se o último é domingo, esse anterior ao último caiu num sábado. Deixando a gente com a resposta na letra E. Bom? Questão 3. Qual número vai aparecer após encaixar as peças do quebra-cabeça? Aqui já é uma questão que brinca com, com essa confusão, né, que a gente consegue fazer com o número 6 e com o número 9. Que basicamente eles são escritos da mesma forma, né? Só que um tá de cabeça para baixo em relação ao outro. Você pegar um e girar, chega no outro. Então, como é que a gente soluciona esse problema aqui? Isso aqui, essa peça, estando assim, ou se eu virar ela para cá assim, ó, ela vai dar um 9. Aqui tá 6, mas para lá ela vira um 9 também. São dois números válidos. Então, a ideia aqui é perceber o seguinte. Bom, então eu vou começar pelo número que só tem um jeito de estar certo, que é o 4. Que é colocando ele assim, né? Claro que toda essa rotação a criança vai fazer mentalmente, né? E aí eu vou vir com essa peça, o encaixe dela, ela vai vir e ter que encaixar aqui. Então eu vou girar ela no sentido que eu fiz aqui com a seta. Certo? E quando eu fizer isso, eu vou ter um 9. Então o número que eu formo quando eu encaixo essas peças é o 49, na letra C. Então aqui já foi a primeira questão. E nessas OBMAPs, principalmente na Mirim, tem muito isso. Tem muitas questões de habilidade de rotação mental. Isso tem um porquê, tá? Há muitos estudos nesse sentido que mostram a correlação positiva entre o desenvolvimento e treinamento de habilidades de visão espacial, principalmente essas que exigem você rotacionar aquela imagem mentalmente para poder resolver o problema, com a melhora no aprendizado numérico, certo? No aprendizado aritmético mesmo, principalmente nas crianças que estão ali no início do aprendizado das primeiras operações aritméticas. Então eles identificaram que há uma correlação positiva nisso, de você desenvolver e treinar esses jogos e essas habilidades de visão espacial que desenvolvam essa área, e viram que isso ajuda no domínio das operações aritméticas. Então, não à toa, acredito que seja esse o motivo, né? Que tenham bastante questões desse tipo, principalmente nessa fase aqui, para essa faixa etária. Questão 4. Aqui também
Nas Olimpíadas também, na UBMEP, não vou falar também de novo. Acabei de falar 2 vezes na mesma frase. Caem questões de raciocínio lógico. Então já começa aqui puxar também coisas que a gente não vê tanto na escola. Principalmente nessa fase. Nessa fase na escola, provavelmente está só vendo as operações de modo direto ali, com um probleminha ou outro envolvido. Mas é muito mais uns arme e efetue da vida do que problemas mesmo de fato para você lidar. Então, olha só. Bruno gosta de jogar bola. José deu um skate para Eduardo. Paulo adora sua bicicleta. Marcelo sempre usa mochila. Quem é José? Então, é uma questão que vai envolver a dedução de informações. A partir de informações dadas, você tem que concluir outras. Então, a gente costuma trabalhar esse tipo de questão, costuma desenvolver a resposta tentando eliminar informações, né? Então, Bruno gosta de jogar bola. Então, a princípio, Bruno é esse aqui. Tá. José deu um skate para Eduardo. Então, o Eduardo vai ser aquele que tiver com skate. Paulo adora sua bicicleta. Então, esse aqui é o Paulo, né? Marcelo sempre usa mochila. Então, aqui o único que está usando mochila, Marcelo. Ele sempre usa a mochila dele. Então, quem é José? Só pode ser esse. Eu associei todas as informações que me foram dadas e deduzi que esse aqui é o José. E não tem como ser outro. Certo? Então aqui já começa os princípios ali de a criança começar a trabalhar com o raciocínio lógico. Questão 5. Mais uma questão aqui que envolve observação ali, praticamente, né? Das figuras das alternativas, qual é a que está embaixo da folha de papel? E aí? Tem que fazer a dedução, né? A partir da imagem. É puramente você olhar e tentar deduzir o que faz mais sentido ou não, tá? Se você imprimiu essa prova, tá estudando ali com seu filho e sua filha aí, uma prova impressa, aqui fica também uma boa você pegar para resolver essa questão, para estudar, e ali com uma folha de papel e vai tapando a figura e tentando chegar vai tapando as alternativas, né, e tentando chegar a uma figura similar a essa aqui. Essa aqui não tem muito o que fazer, explicar. Você só tem que perceber que, obviamente, né, a bola tá fora, né? Aqui tá fora. Vou fazer em outra cor. O resto até que começa já a dar uma dificultada. Só que a estrela, ó, ela é muito pontuda, né? Aqui tá meio um pouco mais aberto do que a estrela. Então a estrela a gente também consegue eliminar relativamente fácil. O triângulo vai pelo mesmo caminho, né? Tá mais fininho. Preciso de uma que seja mais aberta. Aqui o quadrado, um jeito de enxergar é que o quadrado, né, ele faz esse ângulo aqui. O ângulo reto, né, de 90 graus. Aqui, ó, não dá. Aqui ele tá mais aberto, né, um ângulo maior. É claro que não é esse o raciocínio esperado. Mas já dá para trabalhar com essa ideia também.
Mas se você virar esse quadrado, ele também não vai encaixar ali. Então, o hexágono aqui, essa figura de 6 lados, é o que faz mais sentido, né? E é a nossa resposta. Então, uma sugestão para essa questão, se ela estiver impressa, ou estiver na tela do computador, igual está aqui, você vem com a folha. Dá uma folha de papel e a criança vai explorando ali também. Tá? Lembrando que o resultado não é o mais importante, o processo de investigação da resposta, de raciocínio. Se isso, então aquilo, vai segurando esses raciocínios e alimentando eles. Não tenta não dar a resposta de cara. Você já sabe a resposta, você já entendeu, então você vai jogando ali. Você precisa orientar, você vai jogando as orientações aos poucos e fazendo com que a criança chegue lá meio que por conta própria, tá? Questão 6. Quantos pares de chinelo? Quantos pares completos de chinelos esquerdo e direito há na figura? É, aqui, ó, mais uma vez, a importância de ler corretamente e entender o que foi lido. Então, o que se espera da criança? Que ela saiba o que eu quero dizer por par completo, né? Porque um par de coisas pode ser duas coisas. Quantos pares de chinelos eu tenho? Mas aí ele identificou, ó, pares completos, esquerdo e direito. Então tem que ser um par igual a gente tem o par de chinelo que a gente usa. A gente não tem dois chinelos direitos, né? Ou dois chinelos esquerdos. A gente usa um esquerdo e um direito. Então isso serve para remover ambiguidades, para remover possibilidade de interpretações erradas. E é por isso que a leitura é importante. É claro que a formulação da questão também é importante, o português ali claro e que não deixa espaço para ambiguidade. Mas é esse ponto que se levanta de que isso aqui, essa leitura mais bonitinha, com a interpretação em dia, é muito importante nessas provas. E trabalhar isso para a criança desenvolver o mais independente possível, porque você não vai estar lá no dia com ela, né? Na hora de fazer. Então, a gente tem que achar quantos pares completos tem. Bom, aqui eu tenho, ó, um esquerdo e um direito. Então, formei um par aqui. Aqui eu tenho um esquerdo, tenho um outro esquerdo, e aqui eu tenho um direito. Então, eu consigo formar outro par completo aqui. E acabou, só sobraram chinelos de pé esquerdo. Não consigo formar mais nenhum par completo. Então, qual foi a minha pergunta? Quantos pares completos há na figura? Eu consigo formar, né? Só dois. Então, a resposta é letra B. A questão 7, ela exige saber um número por extenso. Qual é o maior dos números abaixo? Então, os números estão indicados aqui, mas por extenso. 14, 11, 15, 12, 13 e, claro, saber a ideia de sucessor e antecessor, né? De um número maior que o outro. Mas aqui entra a prática de exercícios de escreva por extensos números tal, exercícios que a professora manda na escola. Aqui vão ser bem úteis. Então, basta ler, né? O maior desses números aqui é o 15. A letra C. Eu disse basta ler, mas às vezes a criança vem com
uma solução. Deu ruim aqui? É inusitada. Porque eu fiz isso aqui com a minha filha. E ela falou, eu deixei ela, né? Vou observando. E eu deixo ela terminar e depois faço a correção, faço a pontuação lá. Aí tá. Aí ela falou, qual é o maior dos números abaixo? Aí ela jogou um xadrez 4D e fez uma teoria da conspiração aqui, que o examinador queria saber qual era o maior número em questão de palavra, né? Qual era o maior número, a palavra maior. Aí ela marcou a letra A. E bom, eu deixei. Deixei lá no final e eu corrigi e que eu passei pra ela, né? A interpretação correta. Ela quis comprar aquela briga. Eu ainda perguntei na hora, tem certeza que é isso que você entendeu? Ah, é. Então vai. Aí depois vem e corrige. Esse processo de errar e corrigir é o ouro da coisa. Tá bom? Questão 8. Mateus dobra uma folha de papel 2 vezes. Quando ele desdobrar a folha, qual das alternativas não pode aparecer? De novo, atenção no comando da questão. Ele quer a alternativa que não pode ser a imagem de acordo com o que aconteceu na história que ele contou. E aí, de novo, aqui você pode pegar uma folha de papel e fazer o que o enunciado fez. Certo? É a criatividade aqui que manda. Então, ele dobrou uma folha de papel 2 vezes. Então, qual é a única possibilidade nas alternativas abaixo que não pode ser coerente com essa história, né? Então, se ele dobrou 2 vezes, o que a gente espera é que tenha 2 marcações somente, não mais que isso, na folha. E aqui tem mais marcações, mais que 2 marcações, é a letra D, né? Todo o resto tem 2 marcações aqui que podem ser o resultado da dobra que o Mateus fez. Então, isso aqui você pode até estudar a solução com ele, pegando uma folha, dobrando e mostrando, né? Algumas das questões permitem isso, né? De você colocar ali num exemplo concreto ali na hora e bem simples. E ajuda, pode ajudar aí na compreensão da questão. Eu imagino também as crianças dobrando a prova, né? Nesse dia aqui. Fazendo lá essa prova ao vivo e olha aqui, peraí, deixa eu dobrar isso aqui e ver como é que fica. Ó, tô batendo muito nessa tecla. Mas essa questão aqui, talvez dessa prova seja mais importante em relação a isso. Da leitura correta e do entendimento correto. Na aula de educação física, Mariana correu do início até uma das bandeiras. Voltou ao início, depois correu até a outra bandeira. E voltou ao início novamente. No total, quantos metros Mariana percorreu? E aí? O primeiro empecilho que se pode achar aqui, você pode achar que é um empecilho, mas que não é que tá, mas ele fala que a Mariana correu do início até uma das bandeiras. Ele não falou qual bandeira. Não tem como fazer. Ah, esquece isso aí. Vou jogar Minecraft. Não. Olha só. Ele fala que Mariana correu. Quantas bandeiras tem? São 2, certo? Vamos numerar. Então eu vou chamar essa aqui de 1 e essa aqui de bandeira 2. Mariana correu do início até uma das bandeiras. Voltou ao início. Depois correu até a outra bandeira. Ou seja, se ela primeiro correu até a 1, agora nessa segunda corrida ela vai correr até a outra. A outra é a 2. E se primeiro ela correu até a 2 e voltou ao início,
agora ela vai correr até a 1, porque a 1 é a outra agora. Então você vai decidir para qual bandeira ela correu primeiro, certo? E depois você vai jogar para outra bandeira. Aqui, a outra que você não usou. Então é você que vai decidir por qual bandeira começar. Então é aqui que entra a importância da interpretação para você montar a sua solução. O primeiro passo de um problema de matemática é você ter certeza de que você entendeu o que foi informado e o que está se pedindo, e o que está sendo pedido. É o primeiro passo. A partir daí você vai para o segundo, que é montar a sua estratégia, seu plano. O terceiro é fazer as contas e o quarto é verificar se o resultado que você obteve está correto, se faz sentido, se não faz. Então, vamos lá. Vamos supor que ela correu até a bandeira 1. O que ele quer saber? Ele quer saber quantos metros Mariana percorreu no total. Ó, no total, quantos metros Mariana percorreu nessa brincadeira toda? Vamos ver. Então, na primeira situação, ela correu do início até a bandeira 1. Correu 10 metros. E aí voltou ao início. Então, se ela voltou, ela não se teletransportou, né? Ela teve que percorrer os 10 metros de volta. Então, foi mais 10 metros. Então, aqui está a ida e volta. Então, ela voltou ao início. Beleza, o que ela fez daí? Agora, ela correu até a outra bandeira. Então, se eu supus que na primeira situação ela correu até a bandeira 1, a outra é a 2. Então, se ela estava lá no início, qual é a distância do início até a bandeira 2? O erro que se pode cometer aqui é você fazer o seguinte. 10, né? 10 mais 10 e 15 mais 15. E aí dá 50. E a pessoa entende. A pessoa calcula só daqui, ó. Só esses 15 da bandeira 2. Isso pode acontecer por pressa ou desatenção. Então, muito cuidado. Para a bandeira 1 foi só 10 metros. Mas para a bandeira 2 são os 10 metros até a bandeira 1 mais os 15 metros da bandeira 1 até a bandeira 2. Então, esse percurso aqui até a bandeira 2 são 25 metros. Tá? Então, para ir do início até a bandeira 2, ela percorre 25. E para voltar da bandeira 2 até o início, ela percorre mais 25. E aí encerra o movimento. Agora sim. 10 mais 10 vai dar 20. 25 mais 25 vai dar 50. 20 mais 50 vai dar 70 metros. Então, a nossa resposta é a letra E. Então, talvez essa aqui dessa prova seja a questão que mais exigia assim, a habilidade ali, aritmética de fato, né? De fazer essa expressãozinha aqui e fazer a leitura correta. Aqui é a situação 1, mas a gente poderia ter a situação 2, onde a gente coloca a primeira bandeira que correu sendo a 2 e a gente percebe que vai dar no meio, né? Porque vai se tratar daquela propriedade da adição que a ordem das parcelas não altera a soma, né? Tanto faz eu escrever 20 mais 50 ou 50 mais 20. E olha só, vamos supor que agora ela correu primeiro até a 2. Então ela foi do início até a 2, 25. Aí voltou, mais 25. Beleza. Aí agora ela vai até a outra bandeira. A outra bandeira nesse caso é 1. Então ela vai até a 1, 10 metros. Ela volta da 1 até o início, 10 metros, e encerra.
isso aqui vai dar 70 também, tá? Então essa questão aqui pode ser que aconteça aí alguns erros, algumas más interpretações, algumas continhas erradas, normal, tá? Então entender esse raciocínio e corrigir onde que foi feita a interpretação errada, se houve o raciocínio errado, tá? Questão 10. Qual é o colar diferente dos demais? Ou mais uma questão aqui de mera de raciocínio espacial ali, né? De observação. Esse tipo de questão é até um tanto difícil, tá? Não tem muito um método de solução, né? Arme a conta assim, faça assim que você vai chegar na resposta. Não tem muito isso. Esse tipo de questão é difícil até para nós adultos mesmo. O ponto nesse tipo de questão é você tentar estabelecer um ponto de partida, um padrão, para você conseguir fazer comparação, né? Porque fazer comparação é eu estabelecer alguma medida de referência e aí eu vou comparando. É assim que faz sentido, né? Então eu quero achar o colar que é diferente dos demais, mas diferentes como? Bom, o que dá a entender é que diferente, eu primeiro olho a composição dos colares. Talvez eu primeiro olhe para a quantidade de pingente. Eu vou procurar um que tenha mais pingente ou menos pingente que os outros, né? Então, olha aqui. Aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3, aqui tem 3 e aqui tem 3. Não é essa a diferença. Então tá. Talvez a diferença seja no tipo de pingente que foi usado. Aqui tem estrela, bola e o losango. Então talvez seja um que seja diferente. Ou esse é o diferente, né? Tem que ver, tem que analisar todos. Estrela, bola, losango, estrela, bola, losango, estrela, losango, bola, estrela, bola, losango. Não é essa a diferença também. Então tá. Talvez então seja a ordem em que esses pingentes aparecem. Mas como que eu vou definir a ordem? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda? É aí que entra essa capacidade de analisar e criar um raciocínio para você seguir ele como referência e aí você conseguir fazer a comparação. Mas você pode pegar uma pista aqui, ó. Essa ponta, essa extremidade do colar, ela não tem ponta. Essa aqui tem. Então talvez você possa usar isso como seu padrão de referência. Então analisando da, da extremidade sem ponta até a com ponta, qual é a ordem, né? Que mais aparece e qual vai ser naturalmente o que não está nessa ordem, que acabará sendo a minha resposta. Bom, então aqui fazendo nessa lógica, né, todos estão da esquerda para a direita. Então aqui eu tenho estrela, bola, losango. Aqui eu também tenho estrela, bola e losango. Então, peraí. Só tem um que é diferente. Se esses dois aqui são iguais, então eles não podem ser a resposta. Certo? Então, a A tá fora, a B tá fora. A C também, ó. C também tá estrela, bola e losango. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui, ó. Começa aqui. Na extremidade sem ponta. Aí eu vou percorrendo. Ó. Estrela. Continua aqui, ó. Bola. Continuo. Losango. Então, por eliminação, só pode ser a letra E a minha resposta, né? Mas vamos conferir. Começando aqui da extremidade sem ponta. Eu vou percorrendo. Percorrendo. E, opa, o primeiro que eu achei foi bola.
E nos outros o bola vem no meio. Então aqui começo no 2. Cheguei na estrela. A estrela tá no meio. E continuo. E opa, o losango tá na ponta. Então aqui, em questão de ordem, né? Tá 2, 1, 3. Nos outros tá 1, 2, 3. Então a nossa resposta tá na letra E. Então essa aqui é mais uma questão que trabalha ali de você ficar mexendo no objeto da imagem na sua cabeça, né? Ou então você criando esses mecanismos para você conseguir deduzir a resposta de modo correto, de modo preciso. Questão 11. Pedrinho olhou de cima a montagem de cubinhos ao lado. A montagem aqui. O que ele enxergou? Aqui, ó. Se você tem aquele tal do material dourado, aqueles bloquinhos, né, que normalmente se pedem, mais comum lá no primeiro ano, né, talvez pré-escola, e pedem lá na lista de materiais, tiver que é uma boa oportunidade de você usar, né? E nunca foi usada, você tá aí pegando poeira. Você monta essa imagem aqui, pede para a criança olhar de cima, e aí a ideia aqui é tentar planificar essa imagem, né? A imagem aqui que está em 3D, e aí tentar deixar ela plana, tentar deixar ela em 2D. Olhando de cima, assim, verticalmente. Se você estivesse perfeitamente em cima da sua visão, como é que você enxergaria? E aí vai perceber que a imagem que se enxergaria é a letra A, né? Esse bloquinho aqui de cima tá aqui só para dar uma dificultada. Porque se eu olhar de cima e tornar isso plano, ele é a mesma coisa que não estar aqui, né? Se eu tirar ele daqui, vai ficar a mesma imagem. Questão 12 aqui em cima, ó. Se você puxar as pontas do barbante, quantos nós vão aparecer? E aí? Mais uma questão de observação. Esperado que a criança siga isso daqui e entenda em que situação se encontraria, se formaria um nó, né? Quando eu puxasse, esticasse esse barbante. Então aqui, ó, nessa parte aqui, eu teria um nó. Porque tá, o barbante aqui se entrelaça. E aí, seguindo, isso não acontece. Aqui dá uma enganada, que parece que vai se entrelaçar, mas na verdade aqui não se entrelaçou. Então minha resposta é letra A. Só tem um nó. Se eu puxar as pontas desse barbante. E aí, mais uma vez, fica o desafio aí, ó. Tenta pegar um barbante, simular essa imagem aqui e deixa a criança explorar ali. Agora tá começando essas questões finais aqui. Sempre dá uma trabalheira. Questão 13. Aqui em cima. Presta atenção. Para de olhar para os quadradinhos ali embaixo. João e Maria foram ao cinema. João comprou 2 sacos de pipoca e um suco. Maria comprou um saco de pipoca e um suco. João gastou R$ 16 a mais do que Maria. Qual é o preço de um saco de pipoca? Tempo. Essa questão é bem legal. E ela se resolve quase sem fazer conta nenhuma. Basicamente só no português. Qual é uma estratégia que você pode usar? Para quem já é mais avançado aí, já tá
ensino fundamental, né, os adultos aí já terminaram a escola e tudo mais. Isso aqui já dá uma vontade de você montar umas equaçõezinhas, né? Jogar as incógnitas ali, montar uma equaçãozinha. Talvez até cair no sistema. Mas não precisa ir tão longe, não. O desafio é justamente resolver as questões com as ferramentas que as crianças têm até a idade que elas estão. Então, o principal ponto aqui, o ponto-chave, é entender sobre diferença. Ele disse que João gastou R$16 a mais do que Maria. Por que a mais? Ele gastou R$16 a mais. Primeiro, né? Se ele gastou um valor diferente do dela, é porque ele comprou algo diferente dela. Mas eu sei que essa diferença tá a mais, ou seja, ele pagou a mais, então é porque ele comprou coisa a mais que ela. Então, a primeira ideia é entender o que ele comprou a mais e olhar só para isso. E aí comparar esse a mais com o valor a mais que ele pagou, né? Então, o João, ele pegou 2 sacos de pipoca. Vou botar aqui 2 pipocas, né? Mais um suco. E a Maria? A Maria comprou um saco de pipoca, uma pipoca e um suco também. Tá. Então, qual é a diferença na compra deles? A diferença é que João comprou uma pipoca a mais. E é somente essa a diferença. Então, se a diferença é só esse saco de pipoca a mais, então é esse saco de pipoca que justifica os R$16 a mais. Então, isso quer dizer que um saco de pipoca custa R$16 a mais. Entendeu? Pode ser que isso não seja rápido, não seja óbvio, né? Mas se você trabalha mais um pouquinho, lê de novo e tal, você consegue entender. O ponto-chave está aí. Você identificar qual foi a diferença da situação para justificar a diferença de preço, né? E o que a questão quer saber qual é o preço de um saco de pipoca. E com essa dedução que a gente faz, o preço de um saco de pipoca é justamente esses R$16 aqui. E R$16 a mais que o João pagou, né, em relação a Maria. Porque ele pegou a mais justamente um saco de pipoca. Então, significa que esse saco de pipoca custa R$16. Bom, estamos chegando ao fim. Eita, dicção boa. São 15 questões a prova da UBMEP Mirim, tanto as duas fases, tá? As duas fases da UBMEP Mirim são objetivas, né? São questões de múltipla escolha. Então aqui a questão 14, na minha opinião, é a mais difícil dessa prova aqui em questão. Vamos lá. Quantos quadradinhos brancos devem ser pintados de preto para que a quantidade de quadradinhos pretos da figura passe a ser o dobro da quantidade de quadradinhos brancos? E aí? Essa também, eu acho que eu não falei isso ainda, mas, gente, a leitura correta e a interpretação correta é importante nos problemas de matemática. Eu não sei se eu falei isso ainda, tá? Talvez eu tenha falado 1 ou 30 vezes. Mas aqui isso tá claro. Então, ela exige vai ter que ler 1, 2, 3 vezes para tentar entender o que ele quer,
né? O mais difícil nessa interpretação aqui é entender o que ele quer. Porque o que ele quer tá no início, não tá no início do comando da questão. Normalmente o que o examinador quer tá no final, né? Mas é que ele usou um português meio que para embolar o meio de campo e jogou pro início a pergunta. E a condição que a resposta deve acontecer tá no final, então meio que ficou trocado. Então vamos entender. Ele me deu uma figura. Nessa figura tem uma certa quantidade de quadradinhos em duas cores. E eu quero, então eu quero modificar ela de uma certa maneira, para ela ficar com uma outra configuração. Então, a sacada que a gente vai usar aqui é essa sacada de configuração. Tem uma configuração inicial nessa figura e eu quero transformar ela de acordo com as condições que ele deu para chegar numa outra configuração. E aí tá, que configuração é essa? Olha só, eu quero que a nova configuração dessa figura tenha o número de quadradinhos pretos sendo o dobro do número de quadradinhos brancos. E o que é o dobro? Aqui se espera que a criança saiba o que é o dobro de alguma coisa, né? É eu ter aquela coisa multiplicada por 2. Ou somada uma vez com ela mesma, né? O dobro de 5 é 5 mais 5. Ou seja, é 2 vezes o 5. No caso é 10, né? Então tá. Entendido isso, então eu vou ter que ter. Então eu vou ter que ter. Tá. O número de quadradinho preto sendo igual ao dobro de quadradinhos brancos. Então vamos pensar em quantos quadradinhos a gente tem no total? Para começar a tentar entender. Nós temos 6 em cada fileira, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 2 fileiras. 2 vezes 6, 12. Tá, então eu tenho 12 quadradinhos no total. E minha configuração inicial está com 2 quadradinhos pretos. Eu quero saber quantos eu tenho que pintar para chegar naquela configuração final. Naquelas condições. Mas primeiro vamos chegar na configuração final. Então tá. Olha como é que eu posso pensar. Eu tenho 12 quadradinhos. Eu posso pensar que eu preciso fazer uma soma de dois números que dê 12. Só que um número tem que ser o dobro do outro. Entendeu? Vamos dizer que... Deixa isso aqui mais para baixo. Pensar no número 12 sendo igual à soma de dois números. Só que um número tem que ser o dobro do outro. Nesse lado de cá, eu vou botar o número de quadradinho preto. E desse lado de cá, eu vou botar o número de quadradinhos brancos. Por que eu botei? Beleza. Agora eu vou testar aqui. Quais são as combinações de dois números que dá 12 somados, né? Naturalmente eu penso logo no 6 mais 6. Só que 6 é o dobro de 6? Não é, né? 6 é igual a 6. Preciso chegar numa configuração em que o número de quadradinho preto seja o dobro do número de quadradinho branco. Então vou pensando em novas combinações. 7 mais 5 é 12, né? Mas ainda não está na configuração que eu quero. Eu quero um número sendo o dobro do outro. E aí, poderia ter um 9 mais 3, que também não atende o que eu estou querendo. E aí eu posso pensar no 8 mais 4. Opa! Aqui bateu, né? Ó. 8
é o dobro de 4. Então, se eu tiver essa configuração aqui, ó, 8 quadradinhos pretos e 4 quadradinhos brancos, eu vou chegar às condições que ele quer. Só que 8 não é a resposta. Eu quero saber quantos quadradinhos brancos devem ser pintados de pretos para que eu chegue nessa condição aqui. Então, eu tenho que chegar a 8 quadradinhos pretos. Eu estou com 2. Então, a diferença entre o ponto que eu quero chegar e o ponto que eu estou é essa, 8 menos 2. Isso vai dar 6. Outra maneira de ver seria pintando, né? Então, vou pintar aqui esse, vou pintar esse. Estou com 4. Vou pintar esse. Estou com 5. Quero chegar no 8. Pronto. Cheguei a 8 quadradinhos pretos. Finge que eu pintei, né? Bonitinho. Só para deixar indicado. Então, quantos eu pintei? Essa é a resposta da minha questão. Ah, eu pintei 6 para chegar na configuração que ele queria. Beleza, então nossa resposta está na letra D. Tá? Então, essa questão aqui é a que mais, na minha opinião, né? Talvez você pense que não. Talvez você tenha entendido rápido isso aqui. Tranquilo. Mas aqui é onde pode surgir muitos problemas aí, muitas dificuldades, tá? Mas é uma questão bem divertida, bem bacana e que exige aí um conhecimento para esse nível aqui, né? Para esses alunos bem pesado ali da parte textual, até da matemática, né? Finalizando, nossa derradeira questão. Questão derradeira. O cachorrinho está na base de uma escada e o gatinho no terceiro degrau. Ok. O cachorrinho sobe a escada pulando de 3 em 3 degraus. A cada pulo do cachorrinho, o gatinho sobe 2 degraus. Em qual degrau o cachorrinho alcança o gatinho? E aí? Aqui, a criança pode. É o que talvez mais aconteça ela vir desenhar aqui nessa escada, né? Essa situação. Mas o ponto importante é entender que os dois movimentos, o do cachorro e o do gato, acontecem ao mesmo tempo, certo? Ó, o cachorrinho sobe a escada pulando de 3 em 3 degraus. Ele tá aqui, ó. Ele não tá no 1, ele tá aqui no chão, na base. Então quando ele pular, ele vai pro 3. Vai pular 1, 2, 3. A cada pulo do cachorrinho, o gatinho sobe 2. Então no mesmo momento que ele tá realizando o movimento dele, o gatinho também tá realizando o movimento dele. O gatinho. Então isso é importante de se entender. E aí, uma das opções de solução é a criança vir desenhando esses movimentos nessa escadinha e encontrando onde eles vão se encontrar, com base nas condições que foram dadas. Então vamos fazer aqui de vermelho o pulo do cachorrinho e de verde o movimento do gato. Então, ó, o gato começa no degrau 3. Ó. O gatinho está no terceiro degrau. E aí ele vai pular 2. Pulou pro 5. Do 5 ele pula pro 7. E do 7 ele pula pro 9. E agora o cachorrinho. Vou fazer aqui por baixo? Ou vai ficar muito estranho? Ó, ele tá aqui, ó.
ele vai pro 3. Aí ele do 3 pula pro 6. Ele pula de 3 em 3. E aí do 6, ele pula pro 9. Tá? Aqui, ó, é porque nem tem nas alternativas. Mas se a criança não entende que esses dois movimentos acontecem juntos, poderia imaginar, eles se encontram no degrau 3. Mas não. Assim que o cachorro pulou, o gatinho também pulou o dele. Então eles não se encontram aqui no 3. Então, analisando em turnos, no turno 1, o cachorrinho estava no 3 e o gato estava no 5. Tá. No turno 2, o cachorrinho foi pro 6 e o gato estava no 7. Percebe que a diferença entre eles a cada turno está diminuindo 1. Então, se eu perceber isso, aqui a diferença era 2, aqui a diferença era 1. Então, naturalmente, o próximo eles vão se encontrar. Aqui o cachorrinho vai estar no 9 e o gatinho também vai estar no 9. Aqui está indo de 2 em 2 e aqui está indo de 3 em 3. Também seria outra opção, né? Criar esse esquema. Você esquematizar essa escada numa linha reta e você numera, e aí vai fazendo os saltos de um por cima, os saltos do outro por baixo, e aí você também vê que eles vão se encontrar no 9. E claro, os que já estão mais avançados, vendo esse vídeo aí, isso aqui é uma questão clássica de MMC, né? Você poderia identificar por MMC também entre o 3 e o 2. Bom, assim a gente termina essa primeira prova aí. E espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Se você gostou desse conteúdo, fique convidado a se inscrever no canal, a compartilhar. Estamos aí na meta de chegar a 1000 inscritos esse ano. Tá bom? E até a próxima. Muito obrigado.